curso de Ciências Biológicas da UFG. Eu sou Hélio Gomes, Ana Paula Barros, Helenilda Magalhães, Lucélia Matos e Fernanda Alves. Boa noite. A biodiversidade, resultante de diferentes fatores numa relação tridimensional, a forma, unidade biológica, no espaço, biogeografia e no tempo, a transformação. É um sistema dinâmico e complexo, que está definido por dois aspectos obrigatórios, que é a diferença e a semelhança. Ambos são resultantes do caráter diagnosticado da vida, a reprodução. A forma, o espaço e o tempo. Podemos considerar como uma regra básica da biodiversidade o seguinte enunciado. De cada 3 organismos, a não ser que os 3 organismos tenham evoluído ao mesmo tempo, de um único ancestral, que isso é uma possibilidade altamente improvável, 2 delas devem ser mais altamente relacionadas entre si que a terceira. Então eu pergunto, por que algumas espécies são tão semelhantes entre si e tão diferentes de outras? Então, em uma mesma espécie há diversidade. Os indivíduos têm características diferentes, muitas dessas variações são herdáveis e transmitidas de uma geração para outra por meio da reprodução, dando origem a novas espécies. Isso é o que chamamos de evolução, que é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Os seres vivos poderiam gerar mais descendentes do que o ambiente pode sustentar, mas a população são relativamente estáveis. Isso ocorre porque os portadores das variações favoráveis sobrevivem e os portadores sobrevivem e reproduzem, enquanto os demais tendem a ser eliminados ou não gerar tantos descendentes. Esse processo é a seleção natural. Bom, como a Lucélia falou, a seleção natural revela uma visão do passado. Cada geração é um produto da seleção pelas condições ambientais, que prevalece na geração anterior. Não se pode prever a sobrevivência futura de uma espécie ao longo do tempo, pois isso dependerá do espaço-tempo que essa espécie está inserida. Por exemplo, o urso polar encontra-se bem adaptado nas geleiras devido a um conjunto de fenótipos que favorecem para a sua sobrevivência. No caso, é o pelo branco que camufla nas geleiras, grossa camada de gorduras que protege do frio. Se a gente remover o urso para outro ambiente, como o da floresta tropical brasileira, o conjunto de fenótipos que antes contribuíram para a sua sobrevivência poderão, nesse novo meio, colaborar para a sua extinção. Então, aí, concluindo o que elas falaram, que a biodiversidade está toda baseada em estudos e uma variedade de espécies de organismos vivos que são encontrados em todo o sistema no nosso planeta. Essa biodiversidade ela não é estática, ela é um sistema que evolui, está sempre em evolução. Então, tanto as espécies como também em um só organismo. Na evolução, que ela é oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista, que parte dos princípios do homem, é um resultado de lento processo de alterações de mudança, onde nós colocamos o espaço e o tempo. Esse espaço e o tempo consta-se desde o início, né, de onde o tempo é o signo, uma simbologia que marca os eventos físicos e sociais na escala de tempo. E eles são recorrentes do movimento da própria Terra, entre os astros mais próximos. Então, para a compreensão desse espaço e tempo, como um produto de universo material, energético e dinâmico, induz a especulação do início para o fim dos eventos cósmicos, que vem a ideia da seleção natural, que não encontrou muita resistência. Então, hoje a gente já ouve falar dos animais que foram extintos, por exemplo, como os dinossauros, dos quais já havia sido encontrados muitos vestígios. Então, que ocasiona e ocasionou, né, na época, muita indignação pelos religiosos, que vem aí no campo científico, a religião e os cientistas eles não entram em um acordo, então eles estão sempre em contradição, porque vem da Bíblia, da Arca de Noé, de Deus, a história de Deus, que a evolução foi criada por Deus. E no científico
O homem, os estudiosos, os pesquisadores, filósofos, eles já vão através de vestígios humanos, de restos de animais, de fósseis, então de vestígios de seres vivos, para afirmar que essa evolução ela surgiu através do famoso Big Bang.